Formação e imperialismo dos Estados Unidos. A história do século XIX marca o nascimento de um império nos Estados Unidos. Após a consolidação de sua independência, os Estados Unidos iniciaram sua expansão territorial. Essa expansão foi impulsionada pela ideia do Destino Manifesto, uma premissa que levava os cidadãos a acreditarem que eram o povo escolhido por Deus ou predestinado à prosperidade. Esse sentimento nacionalista serviu como justificativa para dominar territórios de nações indígenas que eram vistas como selvagens e atrasadas. A alegação era que esses povos seriam beneficiados com progresso e civilização. A primeira área adquirida foi a Louisiana, comprada da França em 1803 por 15 milhões de dólares, durante o período das Guerras Napoleônicas. Em 1813, tropas estadunidenses invadiram o território da Flórida, que pertencia à Espanha, sob a justificativa de pacificar as comunidades indígenas. A Espanha, envolvida em guerras de independência em suas colônias, cedeu a Flórida aos Estados Unidos por 5 milhões de dólares. Depois que o México se tornou independente em 1821, colonos dos Estados Unidos começaram a explorar a região do Texas, seguindo um acordo com o governo mexicano. O México impôs condições aos imigrantes, como a libertação de escravizados que fossem levados para lá e a conversão dos estrangeiros ao catolicismo. Houve um levante contra essas exigências, que resultou na independência do Texas, conquistada pelos imigrantes estadunidenses em 1836. Depois que os confrontos pararam, o México perdeu definitivamente o Texas e, até 1848, perdeu mais 5 territórios: Califórnia, Colorado, Arizona, Utah e Nevada. Após as novas aquisições, grandes grupos migratórios se dirigiram ao oeste, dominando terras das nações indígenas, o que levou a muitos conflitos. A marcha para o oeste, que ocorreu entre 1840 e 1890, teve apoio governamental e foi acompanhada pela construção de uma malha ferroviária que uniu o leste e o oeste do país. Os grupos indígenas eram considerados obstáculos ao progresso, sendo combatidos com violência, expulsos de seus territórios ou transferidos por leis estaduais para reservas criadas em áreas menos férteis. Nos anos de 1850, a expansão territorial destacou grandes divergências sobre a questão da escravidão, que era legalizada nos estados do Sul, mas proibida nos do Norte. A economia sulista dependia do trabalho escravizado desde a época colonial, sendo a base do sistema de agricultura de exportação chamado plantations, focado na produção de algodão. Já o Norte defendia o trabalho livre, adequado ao perfil da região pautado no comércio e na produção de manufaturas. Na eleição de 1860, Abraham Lincoln, um republicano, foi eleito presidente. Os sulistas o consideravam abolicionista. Já insatisfeitos com as medidas protecionistas do governo anterior, os sulistas deram os primeiros passos para se separar do território. Entre janeiro e fevereiro de 1861, 7 estados declararam independência da União e formaram os Estados Confederados da América: Carolina do Sul, Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas. Mais tarde, Virgínia, Arkansas, Carolina do Norte e Tennessee aderiram à Confederação. O ataque ao Forte Marítimo Sumter, na Carolina do Sul, provocou a reação do governo central, que enviou tropas, dando início à Guerra Civil, também chamada Guerra da Secessão. Os confederados tentaram conseguir o apoio de nações europeias, suspendendo a exportação de algodão, mas não conseguiram. Os britânicos tinham grandes estoques do produto e negaram o pedido, o que enfraqueceu os sulistas devido à falta de recursos financeiros. O governo central fechou as fronteiras com o Sul, agravando a situação e causando uma crise de abastecimento na região, o que fez com que soldados abandonassem os campos de batalha. Durante o conflito, o governo central utilizou a legislação contra seus oponentes.
Duas versões da Lei do Confisco, entre 1861 e 1862, permitiram que os nortistas tomassem bens usados em favor dos confederados e declararam livres os escravizados que fossem capturados ou fugissem para o norte. Em 1862, a Lei de Terras, ou Homestead Act, foi promulgada, prometendo a posse de pequenas partes do oeste a famílias dispostas a migrar, incentivando a criação de pequenas propriedades. Em 1º de janeiro de 1863, a escravidão foi abolida em todo o território pela proclamação da Lei de Emancipação. Embora os confederados não a respeitassem, a lei estimulou fugas após a invasão de fazendas pelas tropas do norte. As batalhas da Guerra Civil foram intensas e causaram mais de 600.000 mortes. Em abril de 1865, a rendição dos confederados foi oficializada após o colapso econômico e a desestruturação social da região. Enquanto isso, o norte saiu do conflito intacto, com seu território preservado e sua indústria fortalecida. O fim da guerra não resolveu os problemas deixados pelo sistema escravista. Embora tenham lutado em ambos os lados, os negros livres permaneceram marginalizados após o conflito, sem acesso à plena cidadania. Isso aconteceu devido à crença na superioridade branca, que era explícita entre os sulistas e disfarçada entre os nortistas. No sul, foi estabelecida uma profunda segregação, separando espaços para negros e brancos em locais públicos, restaurantes e outros estabelecimentos privados. Além disso, códigos negros impuseram várias restrições aos ex-escravizados. Eles não podiam escolher seus empregadores, reunir-se e casar-se com brancos, beber álcool, possuir armas de fogo ou trabalhar em profissões especializadas. Para piorar a situação, em 1865, a Ku Klux Klan, uma sociedade secreta racista, foi criada no Sul, organizada por um dos principais líderes dos confederados. Os membros eram motivados pelo racismo e cometiam muitos crimes, agredindo e matando pessoas negras. Em 1823, o presidente James Monroe anunciou a doutrina Monroe, declarando que os Estados Unidos não interfeririam na política europeia, desde que os europeus não interviessem na América. Essa doutrina colocava os Estados Unidos na posição de protetores do continente americano. No início do século XX, a doutrina Monroe foi retomada pelo presidente Theodore Roosevelt, com sua política de intervenção chamada Big Stick. Roosevelt, que assumiu o poder em 1901, usou o Big Stick para agir na política dos países latino-americanos, garantindo o progresso econômico estadunidense. Essa ação foi chamada de imperialismo, uma forma de dominação exploratória sobre países independentes. No Caribe, os Estados Unidos começaram a construir o Canal do Panamá, um caminho que ligaria os oceanos Pacífico e Atlântico. Como a região era da Colômbia, que era contra a construção, os Estados Unidos financiaram uma revolução entre os panamenhos. Os panamenhos conquistaram sua independência, mas tiveram que aceitar a obra do canal. Além disso, até a década de 1920, os estadunidenses criaram territórios autônomos no Haiti e na República Dominicana, apoiaram uma ditadura na Nicarágua e impuseram a Emenda Platt aos cubanos. Essa emenda permitia que o governo dos Estados Unidos interviesse na política cubana em troca do apoio dado à ilha para conquistar sua independência da Espanha, e também permitia a construção de uma base militar em Guantánamo.